Naquele ano de 1887, o norte do México era um vasto deserto de fronteiras incertas e corações talhados em pedra. O vilarejo de San Miguel, um punhado de casas de adobe espremidas entre serras áridas, era um microcosmo da alma humana em sua forma mais crua. Ali, a vida era uma batalha incessante, não apenas contra a terra seca e os saques esporádicos das tribos apaches, mas também contra as leis não escritas de uma sociedade forjada na fé e na tradição. Para as mulheres, o destino era um labirinto de expectativas cruéis, e a maior de todas, a capacidade de gerar vida, era a única bússola para a aceitação. Em San Miguel, o valor de uma mulher não era medido por sua sabedoria ou bondade, mas pela promessa de um ventre fértil, de berços cheios que garantiriam a continuidade de uma linhagem, a força de uma família. Esperanza Lucero, aos 32 anos, carregava sobre os ombros o peso insuportável de uma falha que a sociedade considerava imperdoável. Casada há uma década com Dom. Desesperada, ela havia tentado de tudo, rezas fervorosas que se elevavam aos céus em noites insones, chás amargos e rituais sussurrados por curandeiras à beira do desespero, promessas silenciosas aos santos mais milagreiros. Em seus raros momentos de solidão e vulnerabilidade, um fio tênue de esperança ainda teimava em brilhar. Uma prece muda de que talvez o destino ainda lhe sorrisse e a natureza lhe entregasse a bênção tão almejada. Mas ela mal sabia que o destino tinha planos muito mais sombrios para ela e que a crueldade dos homens superaria qualquer dor da natureza. O sol daquela manhã fatídica, implacável como a verdade, inundava a praça central de San Miguel, desenhando sombras longas e ameaçadoras. Um burburinho crescente, um murmúrio que parecia vir da própria terra, rompeu a calma costumeira, arrastando os moradores para perto da igreja, um palco sombrio para o drama que se anunciava. No centro, Dom Mateu, com sua postura imponente e um olhar de aço, aguardava sua P. Seu coração batia descompassadamente no peito. Um tambor de pânico que ecoava em seus ouvidos, pois ela sabia, com uma certeza fria e terrível, que aquele dia seria o ponto sem retorno. O veredito final seria lido publicamente, selando seu destino perante todos. O que ele diria a seguir, as palavras que ressoariam na praça, mudariam sua vida para sempre a marcando com a desonra. O silêncio sepulcral caiu sobre a multidão quando Dom Mateu ergueu a voz. Grave e ressoante, reverberando pelas antigas paredes de adobe da igreja, penetrando cada canto do vilarejo. Suas palavras eram lâminas afiadas, forjadas no fogo da tradição e do desprezo, cortando o pouco que restava da dignidade e da esperança de esperança. Pela incapacidade de gerar herdeiros para minha casa e para esta comunidade, ele começou, sua voz carregada de um desdém gelado que a fez encolher, e pela falha em cumprir o mais sagrado dos desígnios divinos. Declaro, perante este povo reunido e perante a bênção. Esperança sentiu o chão sumir sob seus pés, o mundo girar em uma espiral de vergonha. A humilhação era um manto gelado que a cobria por inteiro, sufocando-a. Mas uma voz em seu íntimo sussurrava que o abismo ainda era mais profundo, que o pior estava por vir. O corpo de Dom Mateu se ergueu, sua figura imponente dominando a cena, e ele continuou, seu tom agora grandioso, como um juiz final de um tribunal impiedoso. E por decisão unânime deste conselho,
Com o consentimento irrefutável do padre e dos anciãos mais respeitados de São Miguel, e para que sirva de exemplo e lição a todas as mulheres deste vilarejo, a partir deste momento seu destino será selado por um castigo exemplar. A fria umidade daquela noite se agarrava à esperança como um sudário, cada gota de orvalho uma lágrima não derramada. Trancada naquela jaula imunda, um eco pálido de sua própria existência, ela sentia o peso de cada julgamento, de cada sussurro maldoso que a condenava por um vazio que não conseguia apreender. Nada, senão a escuridão daquela prisão de ferro. Mas quando a noite alcançou seu ponto mais profundo, algo se moveu nas sombras. Um vulto, um terror gelado percorreu a espinha de esperança. Seria mais escárnio? Uma nova forma de tortura? Os sons eram sutis, calculados, diferentes dos passos pesados de seus algozes. Uma silhueta esguia surgiu, a face oculta sob o capuz da noite, movimentos ágeis e silenciosos, como um lobo caçando. Era um Apache. O medo, que parecia ter atingido seu ápice, escalou novas alturas. Ela havia sido abandonada pela própria espécie, e agora estava à mercê de alguém que todos em seu mundo chamavam de selvagem. O que ele faria? Com uma força surpreendente, sem uma palavra, o guerreiro rompeu a velha fechadura enferrujada. O rangido metálico ecoou no silêncio. Um som áspero que marcou o fim de seu cativeiro, mas o início de algo ainda mais aterrorizante. Esperança recuou, encolhida no fundo da jaula, esperando o golpe final. Mas o homem apenas estendeu uma mão, forte e calejada, oferecendo-lhe um caminho para fora. Seu coração batia como um tambor de guerra descompassado. O que significava aquilo? Seria uma armadilha? Uma piada cruel do destino? Ela mal podia acreditar que alguém, um estrangeiro e inimigo declarado, pudesse oferecer algo além de mais dor. A voz do Apache, grave e gutural, quebrou o silêncio, proferindo palavras em uma língua que ela mal compreendia, mas cujo tom era inconfundível. Ele não estava ali para feri-la. Ofereceu-lhe uma escolha. Um caminho incerto rumo ao desconhecido. A proposta, ainda que vaga, era um fio de esperança na vastidão de seu desespero. Deixar aquele lugar de miséria, ou permanecer ali, aguardando uma morte lenta e humilhante. Foi tomada não com coragem, mas com a pura exaustão de uma alma ferida. Qualquer coisa era melhor do que a jaula. Assim, com o último olhar para o vilarejo adormecido, o mesmo que a tinha repudiado, Esperança rastejou para fora, entregando seu futuro ao destino incerto ao lado do homem Apache. Ela mal sabia que o pior ainda estava por vir, e que a verdadeira prova de sua resiliência estava apenas começando. A jornada sob o manto da noite era uma tortura para os sentidos de esperança. Cada sombra parecia abrigar um perigo, cada ruído do deserto uma ameaça. O chão pedregoso machucava seus pés descalços e o vento gélido da madrugada feria a pele. Ao lado do Apache, cujos passos eram tão leves quanto os de um fantasma, ela sentia-se um fardo, uma presença intrusa em seu mundo selvagem. O medo do desconhecido era uma companhia constante, mas, estranhamente, havia também um fio tênue de alívio. Deixar para trás a crueldade de seus próprios pares era uma liberdade agridoce. Não havia mais olhares de desprezo, nem os sussurros que a perseguiam. Ele estava fugindo, sim, mas também estava deixando para trás o inferno que sua vida se tornara. Eles se moviam em silêncio quase completo,
o guerreiro à frente, guiando-a por trilhas invisíveis da escuridão. O silêncio dele era pesado, mas não hostil, diferente do silêncio carregado de julgamento que ela conhecia tão bem. Vez ou outra, ele oferecia-lhe um pouco de água ou um pedaço de carne seca, gestos pequenos, quase imperceptíveis, que falavam mais do que qualquer palavra. Eram pequenos vislumbres de uma humanidade que ela não esperava encontrar. O sol começou a espreitar no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, revelando a paisagem árida e vasta do deserto. Era uma beleza selvagem, implacável, que espelhava a jornada de sua alma. Quando as primeiras construções rudimentares da aldeia Apache surgiram à distância, um misto de apreensão e curiosidade tomou conta dela. Seria este seu novo cativeiro? Ou uma chance de redenção? O ar vibrava com a tensão daquele novo mundo. O cheiro de fumaça, o som distante de vozes e o burburinho de uma comunidade viva atingiram seus ouvidos. Seus pés exaustos mal a sustentavam enquanto eles se aproximavam do centro do acampamento. Homens e mulheres pararam suas atividades, seus olhos escuros fixos nela, a intrusa. Aquele olhar faminto por respostas era quase tão assustador quanto a jaula que havia deixado para trás. O guerreiro parou. A luz da manhã finalmente revelou seu rosto. Traços fortes, marcados por batalhas e pela sabedoria de seu povo. Seus olhos, escuros e profundos, como a noite que acabara de passar, fixaram-se nos dela. Niol era o nome que ele havia proferido em um de seus poucos murmúrios na jornada. Ali, no meio daquele vilarejo desconhecido, sob o olhar de dezenas de estranhos, Esperança ergueu o queixo, desafiando o medo que a consumia. Seus olhos, antes cheios de desespero, agora refletiam uma faísca de determinação, um desafio silencioso àquele novo destino. E então, o olhar dele encontrou o dela. Não com desprezo ou com pena, mas com uma intensidade enigmática, uma promessa velada do que estava por vir. O que ele faria com ela? Contudo, a figura imponente do guerreiro Apache, com o rosto pintado e os olhos fixos nela, trouxe uma nova onda de pavor. Era um homem de um mundo desconhecido e perigoso, um demônio das lendas que sua mãe contava. Era o lamento de um recém-nascido. Esperança observou com o coração apertado, enquanto Niol ajustava os envoltórios, revelando não um, mas 3 pequenos rostos enrugados, minúsculos feixes de vida. O horror de sua própria situação foi momentaneamente ofuscado pela visão daqueles bebês indefesos. Era um contraste brutal. Ela, a mulher considerada infértil e amaldiçoada, diante de uma prole tão frágil e numerosa. Um dos pequenos soluçou mais forte e, antes que pudesse se conter, Esperança estendeu a mão hesitante na direção do choro. Um instinto atávico, há tanto tempo reprimido, irrompeu nela. Aquela simples ação, um gesto de pura humanidade, vindo de alguém que acabara de ser tratada como um animal, congelou Niol por um breve segundo. Em seus olhos, um lampejo de surpresa cintilou, uma rachadura na sua fachada impenetrável. Ela não esperava ser respondida. Apenas sentiu a necessidade imperiosa de oferecer algum conforto àquelas criaturas. Eles estão com febre, ela murmurou, sua voz rouca de desespero e preocupação, esquecendo-se momentaneamente do perigo que o próprio guerreiro representava. Niol observou o gesto e as palavras, processando a anomalia à sua frente. Aquela mulher, marginalizada por seu próprio povo, demonstrava uma preocupação genuína com os filhos de seu povo.
Você tem uma escolha, ele finalmente disse, sua voz gutural, mas carregada de uma estranha autoridade. Pode seguir seu caminho agora, para onde o deserto a levar, ou pode vir conosco. Minha irmã se foi, e eles precisam de alguém que os aqueça, que os alimente. Eles precisam de uma mãe. O que ele disse em seguida a deixou sem palavras. As palavras ecoaram no vazio da noite. Uma proposta tão absurda quanto a situação em que se encontrava. Esperança, sem rumo, sem nome, sem esperança, viu naqueles pequenos seres a chance de um novo propósito. O que ela tinha a perder? Com um aceno mudo, aceitou o destino incerto que se abria. A jornada até a aldeia Apache foi longa e árdua. A cada passo, Esperança sentia a vigilância dos guerreiros que os acompanhavam, os olhares desconfiados, a aura de perigo que a cercava. A poeira do deserto grudava em sua pele, e o frio da madrugada gelava seus ossos. Mas o calor frágil dos bebês, que Niol permitira que ela carregasse, era seu único consolo. Eles eram o elo, a ponte para uma vida que ela nem sabia que desejava. Mas ela mal sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ao chegarem à aldeia ao amanhecer, a recepção foi glacial. Mulheres com rostos marcados e homens com armas em punho cercaram Niol e a estranha que ele trazia. Murmúrios em uma língua desconhecida, olhares de desaprovação e raiva a fuzilavam. Para eles, Esperança não era apenas uma mulher branca, era uma intrusa, talvez uma espiã, uma ameaça à sua existência já precária. O ar se tornou pesado com a desconfiança, e Esperança sentiu o peso de séculos de conflito entre seus povos recair sobre seus ombros. Niol tentou explicar, sua voz calma e firme. Mas a hostilidade era palpável. Era prova de que sua nova liberdade vinha com um preço altíssimo. Ela estava cercada por inimigos, em um lugar onde cada movimento seu seria julgado. Cada respiração, um desafio. Aquele era o mundo dos bárbaros, e ela era a presa. Niol, sentindo a tensão crescer e a insatisfação de seu povo, virou-se para a Esperança. Seus olhos, antes surpreendidos por um instante, agora eram novamente impenetráveis. Ele precisava de uma prova, não para si mesmo, mas para sua tribo. Você disse que eles estavam com febre, ele proferiu, sua voz baixa, mas carregada de autoridade inquestionável, apontando para os bebês que choramingavam nos braços dela. Então prove seu valor. Curá-los é sua primeira tarefa. Se um deles não sobreviver, se adoecer mais sob seus cuidados, você não é apenas um fardo, mas uma maldição. E não haverá lugar para você em nossa aldeia. Esta é sua prova, e dela depende sua vida aqui. Faça-os viver ou morra no deserto. O sol do deserto não oferecia consolo à alma de Esperança, que se via diante de um desafio avassalador. Os 3 recém-nascidos, órfãos e frágeis, pareciam sentir a angústia de sua nova guardiã. Seus choros incessantes ecoavam na pequena tenda, um lamento que perfurava a alma de Esperança e a levava de volta aos anos de vergonha e infertilidade. Como poderia ela, uma mulher que nunca havia embalado um filho seu, cuidar de criaturas tão vulneráveis? O desespero ameaçava engoli-la. Cada tentativa de acalmar os pequenos parecia em vão. Suas mãos hesitantes, seu coração apertado por uma dor antiga. Será que ela conseguiria vencer sua própria história e, finalmente, ser a mãe que o destino lhe havia negado?
A sensação de inutilidade que a jaula havia cravado em sua mente voltava com força brutal. Ela não conseguia alimentá-los. Não sabia decifrar seus gemidos. Não sentia a conexão instintiva que tantas mulheres possuíam. Cada choro dos bebês era um lembrete cruel de sua suposta falha. Mas em meio ao tormento, algo se acendeu. Não era uma voz externa, mas um lampejo de pura determinação, vindo das profundezas de seu ser. Aqueles pequenos não tinham mais ninguém. Neo, o guerreiro estoico que a libertara, contava com ela. Era uma responsabilidade que a aterrorizava e, ao mesmo tempo, a forçava a olhar para dentro. Ela respirou fundo, afastando as sombras do passado. Aquelas crianças eram reais. Sua dor era real. E seu amor, mesmo que ainda dormente, também era. Com os olhos mareados, Esperança começou a observar, a sentir. Percebeu a fragilidade dos corpinhos, o modo como buscavam calor, a maneira como um sussurro suave podia, por um instante, quebrar o ciclo do choro. Ela começou a cantar, uma melodia antiga de sua própria infância, uma canção de ninar que sua mãe lhe cantara em noites de febre. As palavras eram em espanhol, estranhas ao ambiente apate, mas a melodia era universal. Lentamente, quase imperceptivelmente, os choros diminuíram. Um dos bebês, o menor e mais frágil, fixou os olhinhos nela, suas pequenas mãos agarrando-se ao dedo de Esperança. Um suspiro profundo foi tudo o que ela conseguiu. Mas aquele suspiro era o prelúdio de uma força inesperada. Ela passou horas dedicando-se a eles, com uma paciência que jamais pensou possuir. Encontrou maneiras improvisadas de alimentá-los com leite de cabra diluído. Aprendeu a embalá-los ritmicamente, a trocar suas fraldas com delicadeza. A mesma era imensa. Um arroto aliviado, um olhar de reconhecimento, o breve silêncio de um sono tranquilo. A alma de Esperança se expandia. Ela não estava apenas cuidando, estava renascendo. Niol, em sua observação silenciosa, notou a transformação. O homem que via batalhas e cicatrizes via agora uma dedicação que superava a dor. A mulher que havia sido rejeitada por sua própria cultura, agora exibia uma resiliência e uma ternura que ele jamais vira em ninguém. Ele a observava, escondido nas sombras, enquanto ela embalava um dos bebês. Seus olhos, antes cheios de desespero, agora suaves e brilhantes. O silêncio que se seguiu na tenda não era de derrota, mas de uma paz que ninguém ousava imaginar. Os três pequenos finalmente dormiam, aninhados perto de Esperança, seus corações batendo em uníssono com o dela. Quando a última criança adormeceu, Esperança sentiu uma onda de exaustão e, paradoxalmente, de uma alegria profunda. Ela havia conseguido. Havia transposto o abismo de sua própria insegurança. Foi então que uma sombra se projetou sobre a entrada da tenda. Niol se aproximou, seus passos silenciosos, seu olhar intenso cravado em Esperança. Ela esperava uma palavra de reconhecimento, talvez um aceno de cabeça. Mas o guerreiro, com sua voz grave e calma, fez uma pergunta que a pegou completamente de surpresa, revelando uma vulnerabilidade que ela jamais esperaria de alguém tão imponente. Por que? Ele perguntou, seus olhos fixos nos dela. Alguém que foi trancada por não ser mãe, agora luta como uma leoa por crianças que não são suas. A cada dia que nascia, sobre o vale sagrado dos Apaches,
Esperança desabrochava. Longe das correntes invisíveis que a prendiam em seu antigo mundo, ela encontrava uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Os choros dos bebês, antes um som estranho, agora eram a mais doce melodia. Ela os embalava, alimentava e cantava canções em voz baixa, as mesmas que sua mãe lhe ensinara. Aquele amor incondicional, brotando do nada, preenchia um vazio que ela carregava desde a infância. A sensação de inutilidade que a sufocara na jaula se esvaía como fumaça ao vento. Ela era mãe. Mãe por escolha, por necessidade, por um destino que a havia empurrado para os braços de criaturas indefesas. Niol observava. Seu olhar, antes tão distante e gélido, agora se suavizava ao ver Esperança com seus sobrinhos. Ele via nela não apenas uma cuidadora, mas uma força gentil que acalmava os pequenos e trazia uma paz inesperada ao seu lar. As feridas em seu próprio coração, abertas pela perda de sua irmã e esposa, começavam a cicatrizar. Como um deserto que recebe a chuva, a alma de Niol sentia-se nutrida pela presença dela. Ele se lembrava da vergonha em seus olhos na jaula, do desespero silencioso. Agora via um brilho diferente, uma determinação que ele reconhecia. Mas ela mal sabia que o passado de ambos ainda guardava sombras prontas para se revelar. Uma noite, após os bebês finalmente adormecerem, um silêncio raro desceu sobre a tenda. Apenas o crepitar da fogueira e o som distante de um coiote quebravam a quietude. Esperança estava sentada, costurando uma pequena manta para um dos bebês, a luz do fogo dançando em seus cabelos. Niol, do outro lado, afiava uma faca, seus movimentos precisos e rítmicos. Ele quebrou o silêncio, sua voz profunda, quase um sussurro. Você sentia muita dor, não é? Perguntou, sem erguer os olhos, mas sabendo que ela compreenderia. Esperança parou de costurar, seu olhar fixo nas brasas. Mais do que qualquer dor física, Niol, a dor de ser invisível. De ser um fracasso aos olhos de todos, de não merecer amor. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto, mas era uma lágrima de libertação, não de desespero. Naquele momento, ele compreendeu a profundidade de sua resiliência. Ele guardou a faca e se moveu para mais perto, sentando-se ao lado dela. Eu entendo essa dor, disse ele, sua voz um pouco embargada. Quando a doença levou minha esposa e os soldados levaram minha irmã, eu também me senti, como os outros, vazio, como se não houvesse mais propósito. Aqueles 3 pequenos me trouxeram de volta à vida, mas eu estava perdido, sem saber como cuidar deles. Você me deu algo que eu não sabia que precisava. Ele estendeu a mão e gentilmente tocou a dela. A pele de Niol era áspera, marcada pela vida no deserto, mas seu toque era surpreendentemente suave. Uma corrente elétrica percorreu Esperança. Era uma conexão que transcendia palavras, uma ponte construída sobre feridas compartilhadas e um futuro incerto. O ar entre eles se tornou mais denso, carregado de uma emoção inconfessável. Os olhos de Niol, geralmente tão impenetráveis, agora mostravam uma vulnerabilidade que Esperança nunca imaginou ver. Ele se inclinou, seu olhar fixo nos lábios dela. O mundo parecia encolher para apenas o espaço entre os dois. O calor da fogueira, refletindo o fogo que começava a arder em seus corações, era um beijo lento, hesitante, mas carregado de tudo o que eles haviam perdido
e de tudo o que poderiam encontrar juntos. Um beijo que selava não apenas um afeto nascente, mas a promessa de uma nova família, de um lar construído com coragem e amor. Mas o destino, sempre astuto e imprevisível, não permitiria que aquele momento durasse. No instante exato em que seus lábios se tocaram, um vulto irrompeu pela entrada da tenda. Era um jovem guerreiro Apache, o rosto contorcido pelo cansaço e por uma terrível notícia. Sua respiração ofegava, os olhos arregalados de medo. "Niol, estamos cercados!" Ele mal conseguiu dizer, sua voz rouca e desesperada. "Os soldados! Eles vieram! Dom Mateu está com eles!" O perigo iminente pairava como uma sombra mortal, quebrando a magia e jogando-os de volta à dura realidade de um mundo que se recusava a aceitar sua união. O que fariam agora que o vilarejo estava às portas de sua nova vida? O brilho traiçoeiro do sol da manhã mal começava a dourar as montanhas, quando o som inconfundível de cascos e vozes distantes rompeu o silêncio da aldeia Apache. Um presságio sombrio pairava no ar. A poeira, levantando-se no horizonte como um fantasma, anunciava a chegada inevitável do passado. Dom Mateu não havia desistido. Longe de aceitar a humilhação, ele transformara seu orgulho ferido em uma caçada implacável. E agora, com um pelotão de homens armados e soldados dispostos a seguir suas ordens, ele cercava o lar que Esperança havia finalmente encontrado. A vingança, para ele, era uma necessidade inadiável, uma mancha a ser lavada com sangue, se preciso fosse. Niol, em sua vigilância incessante, percebeu a ameaça primeiro. Seu rosto, antes marcado pela serenidade habitual, endureceu como pedra. Seus olhos, que antes brilhavam com um afeto contido, ao observar Esperança com os bebês, agora flamejavam com uma fúria silenciosa, a ira de um lobo defendendo sua cria. Ele ordenou que as mulheres e crianças se refugiassem, enquanto os guerreiros se preparavam para o que parecia ser um confronto inevitável. Niol não era homem de recuar, especialmente quando o seu lar e aqueles que amava estavam em perigo. Ele estava pronto para lutar até o último fôlego. Esperança sentiu o pânico gélido tomar conta de seu corpo. A visão daquele exército, liderado pelo homem que a havia condenado à desgraça, trouxe de volta o terror da jaula, a vergonha da rejeição, mas a repulsa por seu algoz logo foi suplantada por uma onda de culpa avassaladora. Era por causa dela. Era a presença dela que trazia a guerra àquele povo pacífico. Seu coração se apertou de uma forma que ela jamais imaginara possível. Uma dor aguda ao ver os rostos dos pequenos, tão indefesos. Os olhares preocupados das mulheres apaches, que apesar da desconfiança inicial, a haviam acolhido. Era um carrossel de emoções descontrolado, oscilando entre o medo mais profundo e uma determinação que surgia das profundezas de sua alma. Ela jamais permitiria que seu novo mundo fosse destruído por causa de seu antigo. Dom Mateu, montado em seu cavalo, avançou com ares de conquistador, seu sorriso sádico à mostra. Esperança Lucero. Ele bradou, sua voz ecoando com arrogância. Você será levada de volta ao seu lugar, sua traidora. E vocês, selvagens, pagarão por abrigar essa aberração. Ele exigia sua rendição, acusando-a de sequestro, de traição à sua raça, de incitar uma guerra. Mas o exército do antagonista era maior do que eles imaginavam. Uma força esmagadora em número e armamento. Niol, erguendo seu rifle,
permaneceu impassível. Um muro de pedra contra a tempestade. Sua voz ressoou calma, mas carregada de uma autoridade inquestionável. Ela não é de vocês. Ela é livre. E esta terra é nossa. A tensão era palpável, cortando o ar como uma lâmina afiada. Os soldados apertavam o cerco. Os guerreiros apaches se posicionavam, prontos para o sacrifício. O menor movimento em falso poderia desencadear um banho de sangue. Uma carnificina que Niol sabia que sua tribo, apesar de brava, dificilmente resistiria. Esperança, com os bebês aninhados nos braços de uma das mulheres da tribo, que se preparava para fugir. Viu o sacrifício iminente nos olhos de Niol e peso da decisão em seus ombros. Ela não poderia permitir isso. Ela não poderia assistir à destruição de tudo que havia passado a amar, de tudo que a havia curado. Aquele amor recém-descoberto, aquele propósito inesperado, exigiam dela um ato de coragem suprema. Um calafrio a percorreu, mas não era de medo, e sim de uma resolução implacável. Com uma respiração trêmula, mas uma determinação férrea, ela deu um passo adiante, para fora do círculo de proteção da aldeia, expondo-se à linha de fogo. Sua voz, embora embargada pela emoção, ecoou com uma clareza. Esperança estava de volta ao vilarejo, mas não como a mulher quebrada que um dia partira. Seu corpo podia estar acorrentado, arrastado pelas ruas de pedra, exposto à curiosidade maliciosa dos mesmos rostos que antes a haviam condenado. Mas seu espírito se recusava a ser subjugado. A jaula, enferrujada e gasta pelo tempo, estava lá, um lembrete cruel de sua antiga prisão. No entanto, sua visão não estava mais turva pelas lágrimas de vergonha, mas pela chama de uma raiva recém-descoberta. Ela havia provado a liberdade e a maternidade, e jamais permitiria que isso lhe fosse tirado novamente. Dom Mateu, inflado por uma vitória que ele considerava devida, aproximou-se dela com um sorriso vitorioso e desprezível. "Veja você, Esperança", disse ele, sua voz gotejando falsa piedade. "Voltamos ao seu devido lugar. Onde você pensou que uma mulher como você poderia ir? Com selvagens? Você envergonhou meu nome, mas agora sua humilhação será um exemplo para todas que ousem desafiar a ordem." Ele gesticulava para a multidão, que murmurava em aprovação, alguns lançando-lhe olhares de escárnio, outros de medo. Esperança ergueu a cabeça, seus olhos fixos nos dele, sem desviar o olhar. "Ordem, Mateu", ela cuspiu, e a força em sua voz fez alguns dos curiosos recuarem. "Sua ordem é a crueldade e a hipocrisia. Vocês me trancaram como um animal por não dar à luz, enquanto os que me acolheram, os selvagens, me deram a maior dádiva, a chance de ser mãe. Quem é o verdadeiro selvagem aqui? Aquele que aprisiona uma mulher inocente ou aquele que oferece um lar e uma família a quem mais precisava?" As palavras de Esperança atingiram Dom Mateu como um golpe físico. A pretensa superioridade em seu rosto desmoronou, dando lugar a uma fúria selvagem. "Você ousa me desafiar?" Ele rosnou, o rosto contorcido de ódio. "Você se vendeu a esses demônios. Você não é mais uma Lucero, é uma traidora. E por essa traição você pagará." Mas, por trás da raiva, havia uma pontada de desconcerto. Ela não estava se curvando, não estava implorando. A mulher à sua frente era irreconhecível. Como um homem habituado ao controle absoluto, essa nova Esperança era uma afronta inaceitável. Enquanto Esperança enfrentava seu passado e seus algozes, a quilômetros dali, Niol galopava como um vendaval, seu coração batendo no ritmo da vingança e do amor protetor. A notícia da captura de Esperança havia chegado à aldeia como um raio, e a indignação entre os apaches era palpável. Para eles,
Esperança havia se tornado parte de sua família, a mãe de seus órfãos. Atacá-la era atacar a todos. Eles pagarão caro por isso. Niol sibilou para seus guerreiros, seus olhos faiscando sob a luz da lua. Nossa irmã está em perigo. Os brancos pensam que podem tomar o que é nosso sem consequências. Hoje, eles aprenderão o verdadeiro custo de sua arrogância. Ele havia traçado um plano ousado, cada movimento calculado para a máxima surpresa e impacto. Os guerreiros, silhuetas fantasmagóricas contra o céu noturno, moviam-se com a precisão de predadores, a sede de batalha em seus rostos severos. A invasão foi swift e brutal. Niol e seus homens, movendo-se com a velocidade do vento, penetraram nas defesas do vilarejo antes que os guardas tivessem tempo de reagir. Gritos de alarme e choque ecoaram pelas ruas, substituindo a calma noturna. O confronto era caótico, mas os apaches tinham a vantagem da surpresa e da fúria acumulada. Niol, como um espectro da guerra, abria caminho, seus olhos fixos em um único objetivo: encontrar Esperança. Ele a encontrou perto da praça principal, onde ela estava sendo exposta como um troféu macabro. Quando seus olhares se cruzaram, 1 milhão de palavras não ditas atravessaram a distância. Nos olhos de Niol, Esperança viu alívio e uma promessa de libertação. Nos de Esperança, Niol viu a coragem inquebrantável que o havia atraído a ela desde o primeiro encontro. O sorriso confiante de Dom Mateu congelou em seu rosto ao ver o guerreiro Apache e seus homens invadindo sua praça. O caos se instalou. Niol, com um golpe rápido, derrubou os guardas que cercavam Esperança e a libertou das amarras. Ela correu para ele, mas antes que pudessem sequer tocar um no outro, uma sombra surgiu das profundezas da igreja. A escuridão da noite parecendo engoli-la. Não era apenas um homem, mas um pelotão de soldados, uniformes escuros e armas a postos, emergindo de um túnel secreto sob a edificação religiosa. Dom Mateu havia tramado mais do que uma simples exibição de poder. Ele havia antecipado um resgate, ou talvez com seu orgulho ferido, ele mesmo tivesse provocado, armando uma emboscada final. Você pensou que me pegaria de surpresa, selvagem? Dom Mateu gritou, seu sorriso retornando agora tingido de uma loucura triunfante. Este vilarejo é uma armadilha e você caiu nela. Sua tribo inteira pagará por seu atrevimento. Os soldados, liderados por um capitão de semblante frio e impiedoso, ergueram suas armas, apontando diretamente para Niol. A praça que antes reverberava com o barulho da batalha, agora caía em um silêncio mortal, apenas quebrado pelo som metálico de engatilhamentos. Niol, uma espada ainda em riste, viu os canhões de fuzis se alinhando e percebeu, com um arrepio gélido na espinha, que havia sido enganado. Ele estava cercado e o risco para sua tribo era imenso. A vida dele e a de todos que ele amava pendia por um fio. O ar estava carregado de uma tensão palpável, tão densa, que sufocava cada respiração, cada fio de esperança. Esperança, com os 3 pequenos nos braços, permanecia firme. Um escudo humano à frente de Niol, seus olhos fixos na multidão hostil que o cercava. Era o fim, pensou ela, o inevitável desfecho de uma vida marcada pela dor e pela negação. O ex-marido, Dom Mateu, exibia um sorriso cruel, a vitória quase ao alcance de suas mãos sujas de ambição e ressentimento. A lâmina da humilhação parecia pronta a cortar o último fio que os unia. E Niol, estoico como sempre,
parecia pronto para enfrentar o destino que se impunha, mesmo que isso significasse sua própria queda. Era um desespero frio que se instalava na alma de Esperança. O amor que mal começava a florescer corria o risco de ser esmagado antes mesmo de ter a chance de se erguer. O grito de comando de Dom Mateu rompeu o silêncio e as tropas avançaram, seus rostos endurecidos pela ordem de seu líder. Parecia que não havia saída, que o sacrifício de Esperança seria em vão, e a justiça jamais alcançaria aqueles corações endurecidos pelo ódio. Mas ela mal sabia que o destino, por vezes, joga com cartas que ninguém espera. Quando toda a esperança parecia perdida, uma voz se ergueu da multidão, vibrando com uma coragem que parecia vir do mais profundo desespero. Era a voz de uma velha lavadeira do vilarejo, Dona Clara, uma mulher de semblante cansado, mas de coração puro, que sempre observara a crueldade dos poderosos com um olhar de pesar. "Parem!" clamou Dona Clara, sua voz fina, mas surpreendentemente forte, cortando o ar como uma adaga. "Vocês se esqueceram. Esperança não foi sequestrada. Ela foi trancada como um animal, humilhada e jogada fora por vocês mesmos, por não ser produtiva. Onde está a vergonha de vocês?" As palavras caíram como pedras em uma superfície calma, criando ondas de desconforto, depois de indignação entre os moradores. O silêncio que se seguiu foi preenchido por olhares de culpa e de repentina clareza. Outras vozes começaram a surgir, tímidas no início, mas ganhando força à medida que a verdade, antes convenientemente ignorada, vinha à tona. Um fazendeiro robusto, cujo filho fora salvo da doença pela medicina Apache há anos, deu um passo à frente, sua voz rouca de emoção. "Ela tem razão. Mateu a abandonou. Nós a trancamos. Este homem apenas a libertou de nossa crueldade." O burburinho cresceu, transformando-se em um clamor uníssono, uma confissão coletiva de uma injustiça profunda. A vergonha começou a pintar os rostos de muitos, as cabeças se baixando em reconhecimento de sua própria hipocrisia. Dom Mateu, vendo seu controle esvair-se como a areia entre os dedos, tentou restaurar a ordem, seus gritos se tornando histéricos, mas a maré havia virado contra ele. A verdade, cruel e inegável, expôs a podridão de suas ações e a vileza de suas acusações. Ele, o fazendeiro influente, o homem de poder que moldava a vida alheia, foi publicamente desmascarado. Suas mentiras e sua maldade expostas à luz do dia para que todos vissem. Seu rosto, antes imponente, contorceu-se em uma máscara de fúria e humilhação absoluta, e ele recuou, derrotado não por uma espada, mas pela força esmagadora de uma verdade que ele próprio havia enterrado. Sua autoridade se desfez em pedaços diante de seus próprios olhos, uma ruína patética. Os soldados, confusos e divididos pela repentina e poderosa mudança na opinião pública, hesitaram. Alguns homens de honra, apesar de seus uniformes, olharam para seus superiores, questionando a ordem absurda que lhes fora dada. A pressão popular era inegável. O clamor por justiça ecoava nas montanhas. A injustiça cometida contra a Esperança, e agora contra Niol e sua tribo, tornou-se visível para todos. Um eco de uma crueldade que não podia mais ser ignorada. O cerco começou a se desfazer, as linhas se rompendo, enquanto os soldados recuavam, alguns com a cabeça baixa.
envergonhados pela parte que haviam desempenhado em tal farsa. A luz da aurora nascente banhava a cena, transformando o pesadelo de momentos antes em um novo amanhecer, uma promessa de redenção. A vitória não foi com sangue, mas com a coragem de uma mulher e a redenção de uma comunidade que ousou, finalmente, olhar para dentro de si mesma. Esperança sentiu as mãos de Niol em seus ombros, um toque suave que a trouxe de volta da beira do precipício da incerteza. Ela se virou lentamente e seus olhos encontraram os dele. Um encontro que parecia transcender o tempo e o espaço. Niol, o guerreiro Apache que a libertou da jaula e do desespero, estava ali, intacto. Seu rosto um misto de alívio, gratidão e uma admiração profunda, quase reverente. Nos seus olhos, ela não viu apenas a promessa de um lar seguro, mas algo mais. Algo que prometia um futuro que ela jamais ousou sonhar. Um amor puro e inabalável. O mundo havia se calado ao redor deles, e tudo o que importava era o calor de seus corpos se aproximando, a respiração calma dos bebês em seus braços e a certeza inabalável de que pertenciam um ao outro, finalmente livres da sombra da opressão. Esperança e Niol se abraçaram, um abraço que selava não apenas um pacto, mas o início de uma nova vida. O amor florescia sob o sol do deserto, um amor nascido da coragem e da mais profunda resiliência, capaz de unir dois mundos. O abraço se apertou, selando a promessa de uma nova vida, uma vida onde anos se arrastaram, como as nuvens preguiçosas sobre as serras áridas do norte do México. A poeira que um dia cobriu a alma de esperança, apagada pela brisa constante das novas realidades, deu lugar à poeira da trilha que seus 3 filhos, agora mais velhos e cheios de vida, levantavam em suas brincadeiras. Aqueles que um dia foram 3 recém-nascidos indefesos, amparados por um amor nascente, cresciam fortes e curiosos sob o olhar atento de sua mãe, a quem chamavam de mamãe, com uma doçura que antes Esperança jamais sonhara ouvir. O riso deles preenchia o ar, um som de pura alegria que ecoava a liberdade que ela mesma havia conquistado. Da aldeia Apache, que um dia a olhou com desconfiança, havia se tornado seu lar inquestionável. Esperança, a mulher branca que chegou na calada da noite, trancada em uma jaula, era agora uma figura respeitada. Uma curandeira talentosa que misturava conhecimentos tradicionais com a sabedoria que a vida lhe impôs. Ela era uma contadora de história. Ela aprendeu os segredos da terra, as canções ancestrais de um povo resiliente. E a linguagem que antes parecia um murmúrio estranho, agora fluía de seus lábios com naturalidade, permeada por seu sotaque, uma lembrança de onde veio, mas não quem era. A jaula, aquela sombra de um passado cruel, havia se transformado em uma lembrança distante, uma cicatriz que não doía, mas servia como um testemunho silencioso da força que ela havia encontrado dentro de si. Niol, o guerreiro estoico que a libertara, era seu porto seguro e sua estrela guia. Aquele amor, que nasceu da necessidade e da gratidão mútua, amadureceu em uma conexão profunda e inabalável, um vínculo tecido com respeito e admiração. Suas mãos, antes acostumadas apenas com a frieza do ferro e a aspereza do combate, agora se entrelaçavam com as de Esperança, em um silêncio eloquente, que falava de um carinho que o tempo só aprofundou. Ele via nela não apenas a mãe de seus filhos,
mas uma parceira, uma alma corajosa que uniu dois. Os filhos de Niol, que se tornaram os filhos de esperança em cada batida do seu coração, eram a ponte viva entre as culturas. Eles falavam duas línguas com igual fluidez, conheciam dois mundos com igual orgulho e, acima de tudo, tinham duas famílias que os amavam incondicionalmente, celebrando suas heranças. Aquele vilarejo mexicano, de onde Esperança havia sido expulsa, tentara em vão apagar sua existência. Dom Mateu e sua fúria vazia, os líderes religiosos e suas sentenças cruéis haviam se tornado meros fantasmas de um passado que já não detinha poder algum sobre ela, nem sobre os que ela amava. A verdadeira liberdade, ela compreendeu, não era a ausência de correntes físicas, mas a presença inabalável de propósito, de amor e de uma família escolhida. Esperança, sentada à beira do fogo crepitante, sob um céu salpicado de estrelas, observava Niol ensinando os filhos a rastrear a lua em seu percurso noturno, a decifrar os segredos dos animais, a honrar a terra e seus ancestrais. Ela, que jamais poderia ser mãe na visão estreita e cruel de sua antiga sociedade, havia encontrado não apenas a